5 anos que eu venho pesquisando relatos, né, de narrativas de Covid. Eu comecei com diários, depois eu parti para iniciativas de crowdsourcing e Instagram também, né, e aí encerrei agora, encerrei o pós-doutorado aqui. E aí o que me chamou a atenção numa dessas incursões que eu fiz, né, pelo Instagram que eu estava pesquisando, foi a narrativa de uma doméstica, né? E eu já vinha também pensando nisso porque durante muitos anos eu estudei a Carolina Maria de Jesus, né? Então aí eu resolvi fazer uma pesquisa, né? O que eu vou apresentar aqui agora é uma pesquisa bem inicial. Então, esse título, Eu, Empregada Doméstica, a senzala moderna é o quartinho de empregada, é o título do livro dessa autora, né? Ela chama Preta Rara, ela é uma rapper, uma historiadora, é o nome artístico de Joyce Fernandes. A Joyce, né, a Preta Rara, ela foi empregada doméstica e em 2016 ela criou uma página que se chama Eu, Empregada Doméstica no Facebook, que recebeu diversos relatos, né, de empregadas domésticas e além do Instagram dela, né, que chama Eu, Empregada Doméstica, ela publicou um livro que reuniu esses relatos, né, que se chama Eu, Empregada Doméstica, né, a senzala moderna é o quartinho de empregada, daí o título da minha apresentação, e nenhum dos relatos é identificado. Então, aqui a gente vê o primeiro post do Instagram dela, né, que é @euempregadodoméstica, e o que eu vou apresentar aqui realmente é mais a metodologia, né, é uma metodologia que eu pensei, né, bem uma metodologia artesanal. O primeiro post foi de 28 de agosto de 2016 e o último de 29 de outubro de 1925. Então, é uma pesquisa em fase bem inicial, né? O objetivo é analisar essas narrativas no livro e no perfil do Instagram, principalmente no que diz respeito a gênero e violência simbólica. É lógico que essas narrativas, elas oferecem muito mais, né? Elas trazem a questão do afeto, das emoções, do corpo, né? Então, o que eu estou procurando fazer aqui é um recorte. A base teórica, eu trabalho com Felipe Legene e Leonor Arfuc para falar da narrativa do eu, né, as escritas de si, Safiotti e Gonzalez para falar sobre a questão de gênero e também Bourdieu e Zizek para falar sobre a questão da violência. Mas eu não vou me deter muito nisso, né, porque realmente estou apresentando aqui a metodologia, né? Então aqui tem alguns conceitos básicos, né, do Bourdieu, do Zizek, né, a violência simbólica como essa domesticação dos dominados, né, essa naturalização das relações de poder, né, e se a gente for pensar lá em Casagrande, senzala, algo que já estava ali e vem se perpetuando ao longo do tempo, né, e formas sutis ou nem tanto de coerção, como a gente vai ver aqui. Então, a metodologia, como eu estava falando ontem, né, até o Alexandre citou, né, o Becker, é uma abordagem qualitativa, né? Então, a metodologia é uma pesquisa que eu estou trabalhando uma metodologia artesanal, né? Então, até porque eu venho da literatura, eu tenho muita dificuldade de trabalhar uma metodologia assim, mais engessada, uma análise do discurso, uma análise de conteúdo, né, porque isso foge muito da forma com que eu gosto de trabalhar a metodologia. Então, eu fiz uma análise prévia quantitativa, né, para delimitar esse corpus. Eu analisei os posts do Instagram sob a perspectiva de dois teóricos, né, que se chamam Maria Kozarinova e Liv Manovich, num artigo que eles escreveram em 2024 sobre análise do Instagram. Então, eu dividi a princípio em 3 etapas, né? Primeiro, uma análise quantitativa e categorização dos posts do Instagram,
a separação de categorias específicas e análise, depois mesmo em relação ao livro, e depois um cruzamento de dados e uma análise quantitativa, né, que é algo que eu pretendo fazer mais para frente. O Instagram, Kozarinova e Manovich, eles consideram que o Instagram é uma plataforma narrativa com capacidades comparáveis às da literatura e do cinema. E eles classificam, basicamente, os perfis do Instagram de duas formas: narrativos ou modulares. Então, os perfis modulares, eles não apresentam um roteiro prévio que vai se desenvolver ao longo do tempo e do espaço. Eles têm uma coerência estilística, né? A mesma paleta de cores, o mesmo ângulo, as mesmas imagens, e é um conteúdo que costuma ser repetido, sem muitas variações, né? Então, esse tipo de conteúdo está muito presente assim, para divulgação de marcas, né? Divulgação de campanha. Então, esse é um tipo de perfil chamado modular. Os perfis narrativos, eles têm como objetivo criar uma narrativa coerente, né, e detalhada, que vai reutilizar diferentes técnicas que são encontradas na literatura, no cinema e também na televisão. Então, o que a gente vê que vai se desenvolvendo ali naquele perfil do Instagram é uma narrativa que vai abranger tempo e espaço, né, que são duas questões fundamentais quando a gente fala de narrativa: tempo, espaço e mudança, e vai envolver múltiplos personagens. E as dimensões fundamentais desses perfis narrativos realmente, de fato, são o tempo e o espaço. O espaço e o tempo, eles têm uma conexão indissolúvel quando a gente fala de narrativa, né? E se a gente está falando do perfil narrativo no Instagram, não pode ser diferente, né? O espaço, ele tem uma interface de rede social, ele vai atuar como uma base estrutural de uma narrativa digital que vai se modificando ao longo do tempo, né? E as narrativas em todos os tipos de mídia, né, incluindo as interpretativas, vão depender dessa organização espacial, né, do meio que vai lhe servir de base. A temporalidade no Instagram é uma categoria multifacetada que vai assumir formas diferentes, né, em função das capacidades técnicas do Instagram. Então, a gente vai ver pelo menos 3 formas, né? Os feeds, os stories e os destaques. O feed é aquela representação visual da narrativa, né, do dono do perfil, é o ponto focal, onde o personagem, né, ele vai contando a narrativa dele, vai compartilhando fatos da vida dele, como se estivesse contando uma história que é a própria vida dele, né? O story tem uma temporalidade diferente, porque tem uma sincronia relativa entre o tempo real, ou seja, o tempo que a gente está vendo os stories, né, é naquele dia mesmo que eles foram postados, né? Eles têm uma validade curta. E os destaques são aquelas imagens ou vídeos que são selecionados dos stories, né, que são organizados em grupos temáticos. Então, dito isso, vou falar agora do perfil, eu empregada doméstica, né? Os posts modulares, eles têm a ver com o trabalho da Preta Rara, né, da dona do perfil, como ativista pelos direitos das empregadas domésticas. Não tem uma coerência estilística, então ela vai apresentando assim, palestras, né, campanhas em que você não observa assim, uma coerência em termos de formato, diagramação. E os destaques são basicamente compostos por esses posts modulares, né, por isso que eu não foquei neles durante a apresentação, né. Aqui a gente tem um exemplo, né, do que seria um post modular, né. Então a gente tem aqui o lançamento de um livro, né, da Preta Rara. Então, os posts narrativos, em sua maioria, eles vão narrar, né, o que é ser empregada doméstica no Brasil, né. Então,
Foram um total de 326 posts desde 2016 a 2025. Né? A análise que eu fiz, não seria possível se os posts fossem, o número fosse muito maior, eu levaria muito mais tempo, eu teria que apelar, por exemplo, para a inteligência artificial, ou eu teria que recolher ali amostras, né? Mas como eles foram 326, que não é um número relativo, não é pouco, mas também não são 5.000, né? Deu para eu analisar um por um. Então aqui é um exemplo, né, de um relato, né, em que uma pessoa conta, né, o que é ser empregada doméstica. Né? Então são vários relatos. Então os relatos, assim, há relatos bem impactantes, né, do que as pessoas passam, principalmente a maioria, a grande maioria, mulheres. Né? A questão racial, embora ela apareça muito no livro e também nos posts, ela não é o principal. Né? Nem todas, aliás, a maioria não aborda a questão de ser negra, por isso que eu não me concentrei tanto nisso. Então, o que eu fiz? Eu dividi os posts do Instagram nessas 6 categorias, né? Homenagens, que são posts que ela faz, por exemplo, ao Dia da Mulher, ao Dia da Empregada Doméstica, a divulgação do trabalho dela, né? Lançamento de livro, entrevistas, relatos de empregadas, né? Política, que são posts em que ela fala muito sobre contra, né, o governo Bolsonaro. 5 são posts pessoais, em que ela fala, por exemplo, da família dela. A mãe foi empregada doméstica, a avó foi empregada doméstica. Aliás, ela começa o livro narrando isso, né? A própria experiência da família dela, como elas viveram, né, ser empregadas domésticas. E por último, a categoria 6, de violências. Né? Eu coloquei esse S entre aspas porque são muitos tipos de violência. Violência física, violência psicológica, violência simbólica, são relatos assim, realmente bem impactantes. E aí, nessas subcategorias violências, né, eu acho que 91 era um número muito amplo, eu dividi novamente, né, e aí nós temos racismo como 10 posts. Ela divulga muito um trabalho de um cartunista, então tem tirinhas sobre situações abusivas que vividas por empregadas domésticas. Anúncios abusivos, os anúncios são um caso à parte, porque as pessoas, às vezes a gente se pergunta em que mundo a gente vive, né? Tem um anúncio, inclusive, que a patroa, ela pede alguém que esteja amamentando, para amamentar o filho. Assim, gente, que absurdo é esse? Né? Então, aqui é um exemplo. Ó. Busca uma pessoa que queira morar e fazer companhia a uma senhora acamada. Não paga o salário. Que ajude, isso é trabalho escravo, né? Que ajude também nos afazeres da casa. Então, isso aqui são um dos anúncios que ela posta, né? Que são bem absurdos, né? E continuando as subcategorias, desculpe se eu estou indo um pouco rápido, mas é por causa do tempo, a gente tem trabalho análogo à escravidão, 11 posts, né? Então são um caso até de uma empregada doméstica que está passando por isso. 5 outros tipos de crime, então a gente tem o caso Miguel, que foi o caso daquela empregada doméstica que durante a pandemia ela teve que sair para resolver um problema da patroa. A patroa deixou o menino sem supervisão, ele caiu do poço do elevador, se não me engano, né? O caso da Marielle e os patrões abusivos, né? São posts sobre patrões, as reclamações ou exigências abusivas com os trabalhadores domésticos. Então aqui a gente vê um exemplo, né? A babá cria uma receita de bolo e os patrões criam uma empresa com a sua receita. Obviamente que, provavelmente, a empregada não vai ter direito a nada, né? Aqui uma mensagem, uma troca de mensagens, né? Em que a patroa fala para
trabalhadora, né? Favor, não usar mais o banheiro, traga o seu lanche, aliás, um português péssimo, traga o seu lanche, para não usar a geladeira aqui de casa. Gostei muito da faxina. Então, a gente vê, esses relatos são muito comuns, né, da separação dos talheres, traga sua comida, né, não coma a minha. Não, então, eu vou encerrar aqui, eu não vou falar do livro, né, porque o livro, eu vou só então partir para as considerações parciais, né. Então, o que ambos os materiais apresentam, tanto o livro quanto o perfil do Instagram, é o que é ser uma trabalhadora doméstica ou um trabalhador doméstico, mas eu, como estou focando em narrativas femininas, né, são pouquíssimas as narrativas masculinas. A categoria violência, ela se reflete o tempo todo nos relatos do livro, e as exigências presentes nessa categoria padrões abusivos vão mostrar a permanência de um poder simbólico que se traduz por meio de uma violência simbólica contínua, evidente ou sutil, sobre as trabalhadoras domésticas. Antes só da gente encerrar, eu quero só mostrar isso aqui, que eu achei muito absurdo, que foi quando uma empregada doméstica, uma patroa, deu um abortivo para a empregada dela. Então, isso aqui foi eu separei o relato do livro, né? Foi uma das narrativas assim, que mais me chocou. É isso, gente. Obrigada. Desculpa aí a correria.